Olá, o TV Escola sobre a história política de Minas Gerais está começando. E nesta terceira teleaula, vamos fazer um paralelo entre a capitania das Minas Gerais e outros lugares do Brasil colônia. Também vamos analisar o papel da igreja no cenário marcado por conflitos e desconfianças produzido pela presença da coroa no Brasil. Afinal, será que Minas era um bom lugar para se viver naquela época? Que bom que vou poder assistir a minha teleaula aqui do meu escritório. Porque a TV Assembleia transmite ao vivo pelo site da Assembleia. Já está começando. À época do Brasil colônia, as poucas cidades litorâneas tinham apenas função administrativa ou portuária. De frente para o mar, a ameaça dos canhões dos navios aquietava toda a desobediência, além de despertar no espírito de seus habitantes o desejo de retornar a Portugal. Já aqui nas Minas, não. Os que aqui se instalaram foram percebendo lentamente que o patrimônio e a família construídos não poderiam ser transferidos tão rapidamente. Pela primeira vez na colônia, manifestou-se a vontade de ficar. A corte foi percebendo que a honra e a riqueza poderiam também florescer nessas paragens. Não é das piores desgraças o viver em colônias. Os homens da elite de Minas, proprietários, eclesiásticos e burocratas, destacáveis por sua cultura, conseguiram transformar o lugar de inóspito e desagradável em região proeminente nas artes, das procissões radiosas, aos concertos teatrais e construções de altares suntuosos. A vida cotidiana desses potentados transcorria entre um serão literário e jogos de cartas, repleta de ironias, poesias e também de intrigas. Mas a maior grandeza da igreja colonial estava nas artes. Palco da melhor música barroca, cenário perfeito para arquitetos e entalhadores, púlpito dos literatos e afresco para talentosos pintores. A igreja era o espaço absoluto de todas as artes, unia a expressão humana do belo à proximidade de Deus. Mas se a vida nas vilas por um lado encantava, por outro revelava também a proximidade do outro e o medo do conflito, não é? Os homens conviviam e tramavam entre os seus. Tinham seus grupos de influência na corte e correspondesse diretamente com os ministros do Conselho Ultramarino, com o rei, Dom José I, ou a rainha, Dona Maria I, era a ambição máxima dos potentados do lugar. Só que a cada instante, os antigos senhores iam sendo preteridos em função de outros, e as coisas pioraram quando o ouro começou a dar sinais de escassez. A escassez do ouro e o contrabando desordenado dos diamantes no período colonial aumentaram as dívidas da coroa. A miséria disseminava-se. Aumentava o número de homens livres, mulatos vadios, que serviam de escudeiros e capanga dos poderosos. Ao mesmo tempo, eles continuavam a ser uma ameaça à ordem. À noite, o batuque dos negros pesava como chumbo. Nas ruas, os escravos e a plebe se encontravam. Nos salões, a elite se divertia e confabulava. Das irmandades religiosas de cada um, a comunhão de interesses específicos. Para lidar com tantos interesses, a coroa encontrou algumas saídas. Uma delas foi a expulsão das ordens religiosas das Minas. Com isso, as irmandades leigas passaram a ter um papel inédito e poderoso. Não só os padres, mas o homem comum passou a ter um compromisso com os ritos e com o sagrado. Ter uma irmandade era fundamental. Todos rezavam e se penitenciavam pela paz do espírito. O Estado português tinha nas mãos o monopólio das almas. Com o regime do padroado régio, o rei, e não o papa, indicava e remunerava bispos e padres. A vida mundana e o cotidiano dos fiéis eram rastreados para evitar desvios. A delação era sempre estimulada, virava moeda de troca para uma absolvição futura ou o perdão de dívidas. No século XVIII, Minas sofreu grandes transformações desde a criação das primeiras vilas. As últimas décadas dos 700 mostram bem que a elite local acompanhava as transformações no mundo ocidental e começava a propor novas maneiras de olhar o mundo e de se relacionar com ele. Sabia dos acontecimentos que levaram à independência nos Estados Unidos e da Revolução Francesa
e conhecia pelos livros as infames ideias francesas de felicidade, fraternidade, igualdade e liberdade que percorriam os salões e os saraus. O Brasil, e particularmente Minas Gerais, era a melhor moeda de troca que Portugal possuía para apresentar diante dos conflitos emergentes no cenário europeu. Com isso, a devassa deveria ser exemplar. De um lado, para demonstrar controle total sobre a colônia, e de outro, para reduzir tensões latentes em outras regiões coloniais. Em 1789, dezenas de homens foram presos e Tiradentes enforcado, resposta da coroa portuguesa contra a conjuração que se formava nas Minas. Esses homens lutavam contra a cobrança de um tributo chamado derrama. Era a Inconfidência Mineira, um dos fatos mais importantes da história de Minas. O que você entende por liberdade e igualdade? A liberdade é a capacidade que o indivíduo tem de exercer a sua vontade e as suas necessidades da maneira que melhor lhe convier. Para você ter igualdade, você tem que ter um tratamento justo, uma sociedade voltada para isso. Caso contrário, não é meramente uma utopia. Liberdade e igualdade são conceitos que a gente tem uma definição bem clássica já na Revolução Francesa. Liberdade, então, é aquele sentimento que a pessoa tem quanto a poder mover-se, o ir e vir, a se expressar, não é? E a igualdade é aquele respeito que você tem de ser humano para ser humano, onde não pode prevalecer nenhuma distinção, seja de cor, sexo, raça, sentimento, religião ou credo. E foi por esses ideais que os baianos lutaram, mas por ordem expressa de Dona Maria I, os alfaiates que se rebelaram foram punidos severamente. João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens foram enforcados e esquartejados. Os outros condenados permaneceram presos ou foram degradados. Os delatores receberam prêmio por sua lealdade à coroa. Comparar essas formas de luta por diferentes regiões do Brasil colônia nos faz pensar na forma de ser de um povo. Alguns se organizavam com armas, outros se expressavam através de movimentos mais intelectuais. Mas qual será mesmo a verdadeira característica de nossa mineridade nos dias atuais? Essa é uma das reflexões que queremos que você comece a fazer com este curso. Mas vamos compreender ainda mais na próxima teleaula, quando veremos como Minas é impactada com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Na teleaula de hoje, você viu como as riquezas de Minas Gerais impactaram as artes, a cultura e a religiosidade no período colonial. Também viu como o povo reage diante da cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. A luta pela liberdade e igualdade começa a eclodir no Brasil. Inicia-se um jogo de poder que vai alterando a vida nas vilas. Cenário que muda ainda mais com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!